Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SinapseCast. Nós demos uma parada agora nas férias e estamos retomando esse episódio que tem o intuito de falar sobre marketing, sobre comunicação, sobre carreira, sobre gestão e muito mais. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Quem vai apresentar aqui é o nosso outro host, Vitor Santos. É isso, pessoal. Muito bom estar aqui de novo, muito bom estar iniciando o ano de 2022 com uma convidada especial, uma convidada que há pouco entrou nas nossas vidas, mas parece que já entrou faz tanto tempo e a gente vai conversar com ela hoje. Estamos aqui na companhia de Cristiane Antonângelo, que é cirurgiã vascular, e vai conversar um pouco com a gente. A gente tem vários tópicos para abordar, mas acho que principal a sua vida, Cris, assim, como foi a sua carreira, como foram as suas trajetórias, a sua escolha. Então a gente vai falar de muita coisa, vai falar de saúde, vai falar de medicina e queríamos agradecer de você ter aceitado o convite. Estou honrada de estar aqui, estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho, apesar de estar começando, vocês são muito jovens, mas eu sinto que vai ser grandioso tudo isso e a gente tem muito para colaborar juntos. E agradeço vocês estarem na minha vida também a partir de agora. Tão pouco tempo, mas realmente a gente já teve uma conexão muito grande e o nome já propõe, SinapseCast. Então, muito bom estar com vocês. Vamos construir sinapse. A gente brinca que o nosso lema, assim, o nosso bordão é fazendo a sinapse entre a medicina e a comunicação. Então hoje a gente vai fazer a sinapse entre a medicina, entre a cirurgia vascular, entre saúde, entre projeto social, entre muito mais que ainda está por vir nessa próxima hora de gravação. Deixa eu apresentar um pouquinho da biografia da doutora Cristiane. Ela é cirurgiã vascular, também é gestora da clínica Incor Natal, também é membro da direção da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Norte e também da direção da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, além, é claro, de fundadora do projeto social Vida Saudável RE. Seja bem-vinda, doutora Cris. E para começar, a gente sempre costuma perguntar para os médicos a pergunta de praxe. Como foi que você escolheu por medicina, né? Ou foi a medicina que te escolheu? Geralmente a gente pergunta sobre isso, até para a gente explicar, né? Porque vai todo um contexto, um amparo, né? Por conta dessa decisão. É uma decisão muito difícil, não é uma decisão que a gente está preparado, escolher o seu futuro, escolher a sua profissão. Então, como foi que você decidiu? Eu acho que foi ótima pergunta, porque você falou a medicina te escolheu. Eu acho que foi isso. A medicina me escolheu. Porque eu não tinha maturidade quando eu optei e pensei em ser médica. Na verdade, eu devia ter em torno aí de 9 a 10 anos. Foi quando eu tive ciências, o corpo humano, apresentado para mim. E aí, na aula de ciências, eu fiquei encantada. E claro que a gente vai ao pediatra, eu olhava os médicos e, de repente, eu disse, poxa, eu acho que eu quero estudar o corpo humano. E desde quando eu tive uma aula de ciências, que a gente fez uma visita na Universidade Federal, lembro como se fosse hoje, eu falei que eu queria ser médica. Então, mesmo sem ter noção, eu já fiz essa escolha. E é claro que com o tempo e os anos, isso foi amadurecendo. Acho que muito pela ideia que eu tinha de morte, que até hoje eu tenho, que é essa questão da nossa mortalidade. Eu tinha muito medo das pessoas que eu gostava, que elas se fossem, eu tinha medo que as pessoas adoecessem. Adolescente, eu perdi um amigo muito próximo de um acidente de carro. Então, eu sempre tive aquele instinto de cuidar, de não querer perder as pessoas, de querer fazer bem, ajudar. E aí, muito cedo, eu acho que foi a medicina que me escolheu. Eu digo assim, o meu foi parecido, só demorou mais 9 anos, porque para mim foi aparecer nos 45, 47 do segundo tempo, já eu no terceiro ano. Também, assim, acredito que a medicina me escolheu. Eu acredito, assim, que a gente chega na Terra já com o nosso caminho um pouco escrito. A minha crença religiosa diz isso, então, assim, eu acredito que eu estava escrito para trilhar esse caminho, porém, eu demorei muito a me encontrar com ele. Foi no meio de uma aula de neurologia, assim, da escola ainda, mas falando sobre sistema nervoso, falando sobre sentidos, algo que hoje, dentro da medicina, não é a minha área de maior interesse, mas eu entrei achando que queria fazer neurologia, que eu me interessei muito por aquilo, mas foi o start para me trazer, eu acho que pelo rumo. Então foi mais ou menos a sua história, só demorou outros 8, 9 anos para acontecer. Mas é muito interessante essa questão que você falou da mortalidade, né? Porque vocês, como médicos, têm essa questão da responsabilidade da vida na mão de vocês, né? Então, essa sensação que você tem de querer salvar vidas é uma sensação muito bonita, né? Mas é uma sensação que também lhe traz muita responsabilidade. E não só, eu acho que a questão do salvar é o ápice de tudo.
mas a gente saber lidar com a dor e tentar amenizar o sofrimento das pessoas, porque muitas vezes o médico é limitado, e eu falo que em todas as vezes nós somos limitados, porque não somos nós médicos que decidimos. A gente pode colaborar para a melhoria do paciente, para o tratamento, para a cura, mas depende do paciente também. Então, a cura é um processo que não é só responsabilidade do médico, mas o fato da gente assumir esse compromisso, essa missão de falar, eu vou me propor a viver para ajudar as pessoas. E aí é onde eu acho que realmente eu fiz a medicina por isso. Até foi uma bênção divina, eu fui juramentista na minha formatura. E hoje eu estava relembrando esse momento, né? Lembrando que a gente já está por aqui. Lembrando que quando eu fiz o juramento, eu senti que realmente era um propósito. É como se você viesse com uma missão e você recebeu aquele presente divino de poder exercer a medicina. Eu falo que é a única missão que a gente tem 24 horas por dia. E não há quem me convença que médico é uma profissão como qualquer outra. Porque se alguém passar mal agora, a gente está aqui e a gente tem que oferecer alguma coisa para acolher, para cuidar, para tratar, para melhorar. Se a gente estiver num avião de férias, eu pelo menos não tenho coragem de me negar a falar que estou de férias, não é o meu momento. Não. Então a medicina para mim é a única missão que realmente é um propósito de vida. Você se propõe, jura e perante Deus é 24 horas. Você vive a medicina, né? Vivo. E eu digo que a gente vive desde o início do curso, né? Porque você falou de avião, isso já aconteceu comigo. Chamaram umas 2, 3 vezes por um médico e eu assim, ainda estava muito no início do curso, ainda estava no 5º período, então ainda pouco tinha experiência e pouco sabia. Segurança, né? Também. Aí eu, nada de aparecer um médico, aí eu virei para a aeromoça e eu falei, olha, eu sou estudante, se precisar de alguma coisa, aí não, já achamos 2 médicos que estavam lá na frente, vai dar tudo certo. Eu falei, ufa, pelo menos eu me dispus. E acontece isso todo dia. Outro dia eu vi uma batida, ouvi, né, porque não deu para ver a batida, perto de casa, e eu já pensei assim, vou descer para ver se está tudo bem. Então a gente já entra no curso, eu acho que o curso como um todo, essa missão humanitária que o médico tem, você vai aprendendo desde cedo a ter essa visão, desde bem... E é isso, eu não estou criando aqui expectativas, mas acontece com muita frequência. Tem ainda familiares que falam, Cris, por que isso acontece sempre com vocês, de passarem mal no avião? As meninas, mamãe, tomara que nessa viagem ninguém passe mal. Porque acaba que para as crianças, às vezes a gente tem que deixar, ou presenciam situações, aconteceu uma situação em Jundiaí, que meu marido teve que prestar, né, atendimento, socorro, uma paciente teve uma parada num posto de gasolina e não tinha nada, um desfibrilador, não tinha nada para dar assistência. Então foi uma massagem manual, tudo até a ambulância chegar, ele e um outro colega. E as meninas ficaram presenciando tudo. Então elas falam, a gente vai viajar muito, tomara que ninguém passe mal. E eu falo, se passar mal, meu amor, é graças a Deus que somos nós que estamos. Então a gente vai sempre estar disposto a ajudar. E acho que a medicina é isso, né? É o que me dá, na verdade, mais prazer, é poder ajudar e principalmente de forma gratuita. Porque a profissão, é claro que a gente precisa disso para sobreviver. Todo mundo tem que ter uma profissão para poder pagar as contas, essa que é a realidade. Mas na medicina, quando você faz o juramento, parece que quando a pessoa está pagando, você não está fazendo nada além do que qualquer profissão ofertaria para você. Você está recebendo em troca de um serviço. E quando você faz de forma gratuita, aí sim você está exercendo a medicina na forma mais genuína que ela é. O juramento que você fez, que é, não vou fazer contratos e não vou receber nada em troca. Eu vou simplesmente tentar aliviar a dor do outro. Então, não tem nada melhor. Eu falo que é um presente. Tanta gente tem que buscar pessoas para ajudar. A gente não precisa, as pessoas procuram a gente. Mas então, vocês estavam comentando sobre dor do falecimento, sobre morte, que é algo que ele tocava desde cedo. E eu acredito, assim, sob o meu ponto de vista, que para o médico não é nem o pior a morte, a dor da morte. Mas o pior é a dor de não conseguir fazer nada. É dor de ver aquele paciente onde você faz uma terapia, monta um esquema terapêutico e você não consegue ajudar porque ele não quer ser ajudado, ou porque não tem estrutura familiar, ou porque não tem auxílio financeiro. Eu acho que esse é o pior, porque quando a gente monta todo o esquema e acaba de, assim, como a gente estava conversando sobre Deus, a gente acaba Deus escolhendo o caminho dele, eu acho que o pior é quando a gente não consegue. Mas só um adendo, como vocês estavam conversando sobre dor, que me veio à cabeça... Essa questão da sensação de impotência, né? Porque quando a gente consegue ajudar e dá errado, a gente não consegue. Porque quando a gente consegue ajudar e dá errado, a gente não consegue. Essa questão da sensação de impotência, né? Porque quando a gente consegue ajudar e dá errado, a gente não consegue.
acaba acontecendo, é uma fatalidade. Agora, quando a gente ajuda, faz de tudo bem certinho, vai dar certo se ele seguir, não segue, aí fica aquela dor lá no fundo, martelando. Então, eu acho legal até a gente frisar aqui, justamente pela fala de vocês dois, que a medicina é uma via de mão dupla, né? Ela não depende só do médico. Não. Ela precisa que o paciente também esteja ali aberto a ouvir, aberto a contribuir, aberto a fazer o que é necessário para que ele esteja bem, né? E aí entra a humanidade do médico e do paciente e a relação. Esses dias eu vi uma pesquisa que falava, inclusive, que só 33% dos pacientes faziam o tratamento de acordo com toda a prescrição médica, que a maioria para o tratamento no meio do caminho ou simplesmente não trata da forma adequada. Então, assim, isso é uma estatística ainda ótima, porque eu acredito que nem seja tanto assim. Eu acho que a gente ainda tem aqui no Brasil uma estatística menor do que essa. Exatamente porque precisa de uma relação médico-paciente muito grande, uma confiança muito grande, uma orientação muito grande, porque às vezes o paciente ele simplesmente esqueceu como é que toma, será que eu tomo hoje? Já esqueci, passou do horário, então já não sei se eu devo tomar amanhã e aí, então eu não vou tomar, né? E a gente pega muitos pacientes, meu marido é cardiologista e eu tratamos doenças cardiovasculares, aquele medicamento que você tem que falar para o paciente, precisa tomar o resto da vida. Ele não sabe por que precisa. Então, se você não falar, olha, esse medicamento aumenta o seu tempo de vida, se você não tomar, pode encurtar a sua vida, porque pode ter um AVC, um infarto. Se ele não souber, é claro que ele vai parar. Uma hora ele vai cansar, ele fala, eu não tô sentindo mais nada, tá tudo bem, eu vou parar. E aí ele volta depois de um ano, já faz 6 meses que ele parou de tomar medicação. Então, a gente precisa entrar nessa questão da relação médico-paciente para conseguir explicar e ter uma adesão do tratamento também. E falando nessa questão médico-paciente, tem uma frase bem bacana que eu queria ler aqui, que foi um post que você fez, que é assim: eu creio que a melhor forma de tratar um paciente não é conhecendo a patologia, mas sim conhecendo verdadeiramente o ser humano. E aí, justamente nessa questão que você está falando, do paciente ouvir o médico, do paciente querer buscar o cuidado, como é que você tem percebido hoje, assim, por conta dos pacientes que chegam até você? Eles têm esse cuidado de fazer um acompanhamento? Ou é somente mesmo naquela hora da patologia? Eles têm medo de se abrir para vocês? Como que é essa relação médico-paciente? No consultório é interessante, porque no consultório geralmente o paciente chega com uma queixa e nós somos treinados a fazer aquela famosa anamnese. Tá sentindo alguma coisa, o que tá sentindo, como é. E às vezes os pacientes chegam exatamente por causa de uma queixa específica, uma dor na perna, no meu caso varizes, problema circulatório. Às vezes chega e fala, eu tenho um problema de circulação. Eu falo, quem deu o diagnóstico? Às vezes ninguém deu, ela acha que tem um problema de circulação e chega com uma queixa específica. E que pode não ter nenhum problema vascular, claro, que justifique aquela dor, que justifique aquela queixa. Então, quando eu falo que a gente não deve tratar a patologia, e isso é uma coisa que na medicina eu me pego bastante, é porque a gente estuda muito a patologia. Mas os pacientes, eles representam de uma forma patológica muitas doenças que às vezes não tem nada a ver com doença física. Então, se um paciente está lá com colesterol alto, com as taxas todas alteradas, não tem hábitos saudáveis, tem um estilo de vida que está totalmente desregrado, é super estressado, ansioso ou preocupado, eu posso passar o remédio que for. Eu não estou minimizando os fatores de risco. Ele vai tomar aquele comprimido, depois ele vai parar de tomar e ele com certeza tem o risco de infartar um pouco mais cedo do que quem se cuida e quem é menos estressado. Então, qual é a ideia sempre no consultório? O paciente pode até se queixar da dor para mim. Recentemente até eu tive um caso e eu falei, é exatamente isso. Isso reforça o que a gente deveria pensar dentro da medicina. A queixa era física. E examinamos, fizemos exames complementares, ultrassom, tudo, não achei nada. Uma paciente relativamente jovem, muita queixa. E quando eu olhei no olho, só falei da questão do estilo de vida dela, da relação social dela, tudo. E aí eu descobri que realmente a dor física dela não era física a origem. Então não adianta a gente criar um tratamento para uma patologia se a gente não conhece o contexto que aquele paciente está inserido, porque as dores físicas podem não ter origem ali na doença física. Então é o tipo da coisa quando o médico vai tratar um exame. Eu costumo dizer muito na cirurgia vascular que a gente faz um mapeamento, olha lá as varizes do paciente. Mas o paciente tem muita queixa. Eu digo, olha, eu posso até tratar suas varizes, mas metade das queixas é pelo estilo de vida.
Então, eu gostaria muito que essa cirurgia fosse a salvação de todos os seus problemas. Mas eu não vou mentir, não são. Porque você vai operar e daqui 6 meses, se você não se cuidar, essa patologia vai voltar. A sua dor vai aparecer de novo. Então é importante que você saiba que eu quero cuidar de você, vou lhe operar sim, mas que você tem que se cuidar. E que eu quero que a gente faça isso juntos. Então, o que precisar, eu tô aqui. Às vezes o paciente chega e fala: doutor, eu sei que não é da sua área, mas como a gente conversa bastante, eu não sei se eu procuro um reumato, um ortopedista. Então eu acho isso super legal. Por quê? Porque sente confiança. E eu também tenho o mesmo cuidado quando vou indicar. Eu tenho que indicar um médico que eu confie, que vá dar atenção para a pessoa, para tentar descobrir qual é a origem e aí tratar adequadamente. E muitas vezes ele chega até comentando depois de estar lá no hospital que às vezes o paciente só precisa de alguém que lhe escute. Só precisa disso, desse espaço. Quantos pacientes? Quantos não chegam? Não, tô com uma lombalgia. Aí você começa a consulta, termina com ela chorando, contando sobre a vida, contando sobre as frustrações da vida, são vários. E se a gente não liga esse alerta, principalmente nos dias de hoje, principalmente depois de uma pandemia, quantos, né? Quantos idosos você não vê? A gente, inclusive, estava assistindo uma live ontem, organizando uma live por trás, onde um dos médicos que foi o convidado, ele trabalha com geriatria, trabalha com saúde do idoso, e falando sobre o isolamento da Covid, isolamento, como os idosos estão sofreram e ainda sofrem, né? Porque muitos ainda estão num ambiente muito estressante, pensando muito no Covid, e quando esse paciente chega, eu vejo ainda isso infelizmente acontecer muito na medicina, até pela correria, até pela própria desestrutura do sistema, da não articulação do sistema, acaba tendo que se atender muitos pacientes e não se consegue ainda dar esse olhar profundo pelo paciente, dar esse olhar, por exemplo, sobre saúde mental, sobre saúde física, na questão de esporte, na questão de alimentação. Eu tenho alguns colegas que durante o curso, eles chegam até, na hora que no início do curso, o professor deixa a gente na sala com o paciente, a gente faz uma consulta muito longa, que hoje em dia, quando a gente vai aprendendo, vai passando durante o curso, a gente vai aprendendo a fazer uma consulta mais focada, mas no início a gente faz uma consulta bem longa. E quando chegava na parte de pesquisar sobre hábitos alimentares, os meus amigos já saindo de perto, falando assim: vixe, lá vem Vitor falar sobre alimentação, vai dar um monte de dica. Mas para mim é isso que eu acredito e vou continuar fazendo. Eu uma vez, minha vontade é virar pediatra. Eu acredito que já contei isso até no episódio passado com o Dr. Francisco, que a minha vontade é com os pequenininhos, é o que eu tenho de caminho trilhado. E uma vez eu encontrei uma professora minha, a doutora Ilusca, que ela fazia parte, eu não sei se ainda está acontecendo, eu acredito que sim, do Núcleo de Obesidade Infantil do Rio Grande do Norte, que fazia-se lá no Varela Santiago, eu acredito que ainda esteja. E ela falou, conversando na primeira vez que nos encontramos lá, e aí eu fui vendo o núcleo, eu encontrei alguns pacientes que estavam no dia que eu visitei, tinha assistência de nutricionista, assistência de psiquiatra, a própria assistência dela que é endocrinopediatra, e na hora que a gente terminou de acompanhar os pacientes, eu falei: pô, doutora Ilusca, é bacana a gente ver, né? Assim, bacana a gente ver esses pacientes melhorarem, e é impressionante como os pacientes chegam aqui bem obesos, crianças de 6, 7, 9, 10 anos, e a gente vê essa tristeza, vê a criança que não deveria estar dessa forma e vê que também, na maioria das vezes, a culpa é dos pais. Aí ela falou: não, Vitor, você está errado. Eu falei: como assim eu estou errado? Ela falou: não é na maioria das vezes, é sempre. Então, assim, se você tem essa visão de querer ajudar o paciente, além do que, como você falou, o exame fala, além do que a sintomatologia que teria doença fala, se a gente vai além, a gente tem muito para ajudar. E partindo principalmente do que a gente está fazendo aqui, a educação, a orientação. Uma das citações de Hipócrates fala inclusive sobre isso, que o alimento seja seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. E eu acredito demais na educação, e quando você falou de ser pediatra, dentro do Vida Saudável a gente tem uma extensão que é o Vida Saudável Kids. Antigamente ninguém ouvia falar em cinto de segurança. A gente viajava. Cris, fale o que é o Vida Saudável, porque a gente precisa conhecer. O pessoal precisa conhecer, porque você falou Vida Saudável, a gente estava esperando para apresentar. Nele. Fale sobre ele para o pessoal saber o que é o Kids também. Tudo junto, né? Vou falar. E a gente, mas falando só dessa questão da pediatria e da educação, que inclusive é uma das propostas do projeto social, é o quanto é importante a gente trabalhar a educação, e desde a infância, porque a gente viajava 3.000 quilômetros de distância no banco da frente, no banco de trás, pulando 3 irmãos, meu pai e minha mãe, quer dizer,
o risco que era. Hoje em dia ninguém faz isso, a gente foi educado que se a gente fizer, o risco é muito maior. Então, na área da saúde, a gente precisa muito disso. E aí entra o projeto Vida Saudável, que é a proposta de promover saúde através da educação. Isso é o básico. Porque hoje nós temos ações, inclusive quando iniciamos com o projeto Vida Saudável, a ideia são ações presenciais, mas principalmente focado na informação, no sentido de prevenir, orientar, buscar tratamento precoce. A gente sabe que as doenças matam tanto também pelo déficit no conhecimento das patologias, pelo déficit da atenção básica, pela falta de prevenção, pela falta de educação. Se as pessoas soubessem que escovar bem os dentes tem menos risco de ter problema cardíaco, às vezes escovariam melhor os dentes. Se as pessoas soubessem que, de repente, eu fazendo um toque na minha mama, eu posso descobrir um câncer precoce, as pessoas tocavam mais a sua mama. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Ah, mas ouve falar. Ouve falar é uma coisa, mas eu falar olhando no seu olho e explicando como é que é e fala, faça. Porque se você fizer sentir um carocinho, você não tem risco de morrer de câncer de mama. E morrem tanto, né? Enfim. Então, se a gente fala, olha, a senhora tem risco de perder a perna, a senhora tem um risco de amputação, se aparecer uma feridinha no seu pé. Então, se a senhora machucar o pé, tá aqui o meu contato, me ligue. Eu duvido que ela não vai me ligar, porque ela sabe que se ela não me ligar, ela pode perder a perna. E eu falei olhando no olho dela. Então, a ideia do projeto Vida Saudável é tentar aproximar as pessoas nesse sentido, principalmente as que não têm acesso à saúde. Então, a gente tem, lógico, hoje o Instagram, a rede social, mas quando a gente iniciou o projeto foi antes da pandemia. Então, qual é a ideia? Junto com parceiros, e aí eu faço questão de referir Ana Ruth Dantas, que foi a pessoa que me motivou a colocar em prática, porque eu tinha esse sonho de sair do consultório, de falar, já que eu quero ajudar, vamos para a rua, vamos tentar ajudar mais pessoas. E aí Ana Ruth foi a pessoa que disse, Cris, faça, a ideia é linda, faça porque a gente pode ajudar mais gente. E eu tô junto com você. E aí meu marido me apoiou e conversei com 3 grandes empresas apoiadoras que me apoiam em todos os projetos, que foi o DNA Center, a Extra Farma ali da Jaguarari. O pessoal é muito, assim, tem uma responsabilidade social que é fantástica, e o Incor Natal. Então eles disseram, o que você fizer a gente apoia. E aí eu falei, vamos fazer uma ação na comunidade que a gente ofereça teste rápido de glicose, teste de sensibilidade para diabético, orientar o paciente sobre prevenção, mostrar vários tipos de atividade física. Quando a gente fala sobre atividade física, o paciente não sabe o que é dança funcional, pilates, ele não sabe o que é um benefício do alongamento, a musculação, um treino HIIT, que é um treino de 15 minutos. Então eu falei, poxa, vamos mesclar tudo isso. E eu sou fã do TED, que tem palestras curtas. Então eu fiz um esboço e apresentei para essas empresas. Olha, minha ideia é aferir pressão, colocar profissionais para orientar a prevenção, fazer teste de glicose e a gente colocar palestras com profissionais da área da saúde e atividades físicas. Aula de dança, começar com alongamento. E aí eu tenho 2 filhas. E na hora eu pensei, realmente a gente podia incluir as crianças e fazer o Vida Saudável Kids, porque as crianças colocam as camisetas do projeto e estimulam as outras crianças a pular elástico, a leitura, aprender escovação dentária. E aí a gente tem empresas de odontologia, dentistas que apoiam, vão lá, ensinam a escovar os dentes, tudo. Então são ações da comunidade que ajudam e estão ali próximos. E hoje com a rede social a gente consegue ter esse contato da pessoa mandar uma mensagem. Eu lembro uma live que me chamou a atenção, que uma pessoa disse, doutora, minha mãe teve ontem um desmaio. Na verdade, ela desmaiou e aí ela fez xixi na calça, tudo, mas depois ela acordou e tá tudo bem, eu devo me preocupar. Ela teve uma crise convulsiva. E a mulher não procurou o médico, porque melhorou. E aí a gente falou, com certeza, tem que ir, mandei mensagem no privado depois, olha, pode ter sido uma crise convulsiva, precisa saber a causa, então tem que levar, né, mesmo que ela tenha melhorado. Então, esse tipo de orientação e de canal de comunicação hoje é o que, assim, eu falo que é a paixão dos meus olhos. Porque hoje as pessoas sabem onde me encontrar. E mesmo que não seja da minha área, às vezes a gente consegue direcionar a pessoa. Exatamente. E a rede social traz, Cris, assim, uma potencialidade para um projeto como esse, assim,
a gente está aqui gravando um podcast e eu sou uma pessoa viciada em podcast. Então, para quem me conhece, eu assisto todo dia, estou lavando louça, estou assistindo. E tem um podcast que eu gosto muito, que inclusive Laiane fala que eu me inspiro neles, e é verdade, que é o podcast dos Sócios. E um dos hosts, Bruno Perini, fala que o celular, a internet, todo esse mecanismo que nós temos na mão, ele tem chance de fazer muito mal ou trazer muita ociosidade, mas também tem uma chance de você se aproveitar de um crescimento e trazer uma benfeitoria enorme. Então, assim, você falou da parte da educação, eu acredito plenamente nas suas palavras, com todo o meu coração, porque eu vejo hoje, entrando no sistema público de saúde, o quanto falta de educação para o povo brasileiro. E assim, eu estou falando do sistema público de saúde, mas se você entrar no sistema particular, a mesma coisa. Falta a gente entender que saúde não é algo para ser se ensinado na faculdade. Falta a gente entender que saúde tem que se falar o tempo inteiro, tem que se ensinar na escola. Acho que o mês passado, semana passada, eu cheguei em casa indignado com o que eu estava vendo no posto de saúde, e Laiane e meus pais, durante uma videochamada, me perguntando o que estava acontecendo. Eu falei, por que não se explica sobre alimentação na escola? O porquê que não se explica que margarina faz mal? Por que não se explica que batata também tem açúcar e o diabético não pode comer batata? Ou dificuldade de ensinar isso. Ou por que não se explica que suco da fruta, quando você tira o bagaço da fruta, você está jogando açúcar por dentro do seu sangue, e somente isso. Então, eu acredito muito nessa parte da educação e parabenizar pela proposta, e acredito que tem uma potencialidade enorme de atingir as pessoas que faltam educação, que faltam saúde e que precisam só, às vezes, eu percebo muito isso durante os atendimentos, que a pessoa só precisa, às vezes, de um esclarecimento. Ela fala assim, nossa, é isso que eu preciso fazer. E o esclarecimento é o mínimo. Porque a pessoa tem o direito de escolher, sabe, Vitor? Quando a gente começa a medicina, a gente começa, inclusive, querendo que todo mundo tenha hábitos saudáveis, a gente fica naquela, poxa, porque a pessoa sabe, por que não faz, né? Então, a gente começa também a respeitar as limitações das pessoas, porque existe muito por trás de uma decisão e de uma execução. Você pode querer ter hábitos saudáveis, mas você executar, às vezes é muito mais difícil, porque envolve todo um contexto, que você falou, às vezes é um contexto familiar. Eu conheço uma família toda que se alimenta mal, mas ela não quer que o filho tome Coca-Cola, mas ela toma Coca-Cola na frente do filho. Então, minha menina falava, mamãe, isso aqui é saudável? Porque a gente sempre que vai comer fala, olha, isso aqui é saudável, isso aqui vale a pena, tudo. Então, porque não é porque a gente só ensina, é porque a gente pratica. Então, se de repente a gente tá sempre lendo tudo, esse dia eu cheguei em casa e falei, graças a Deus, as duas estavam lendo, sem a gente ter que mandar. Não é porque a gente ensina e fala, tem que ler só, é porque a gente também lê, é porque a gente também... Então, quando você tá num contexto que as pessoas tiveram uma cultura que não foi trabalhada, dificilmente você vai conseguir executar com tranquilidade. Então, é um processo que eu acho que vale muito a pena quando a gente tem consciência, e aí é onde entra todo o nosso trabalho de informar, falar... Tem muita gente que... Eu tenho pacientes que mandam foto pra mim. E às vezes eu falo, não vou postar, porque não pode postar. Mas eu fico feliz de saber que o propósito tá dando certo. Porque eu sempre falo que se a gente muda uma pessoa e a gente muda a vida dessa pessoa, a gente não muda só a vida dela, a gente muda a vida do mundo dela. Uma pessoa que você consegue... poxa, essa pessoa tinha uma expectativa de vida que estava muito ruim, ela ia envelhecer muito mal, ia acontecer alguma coisa. Você pensa, poxa, ela vai aproveitar mais, ela vai viver melhor, ela de repente está vivendo mais por causa disso. Então isso, eu acho assim, que é o que leva a gente adiante em termos de projeto social. Hoje nós somos mais de 100 voluntários. E aí com vocês, que eu tô muito feliz com esse sim que vocês deram de apoiar o projeto também. Sempre. Então vamos crescer muito. E essa questão também que você está falando, Cris, é a questão de quebrar tradições, né? A gente vê isso até na nossa própria família, né? Que a gente não tem o costume de, por exemplo, na questão da alimentação, a gente não tem o costume de pensar a alimentação, a gente só faz. Tem que comer, vamos comer. E aí, quando a gente começa a estimular esse hábito nas crianças, é interessante até porque a nossa filha, ela já pede. Então, por exemplo, no café da manhã, ela tem o hábito de pedir fruta, porque a gente começou a estimular ela a comer fruta. Então, quando não tem a fruta, ela já começa a questionar.
uma criança de 4 anos questionar por que ela não está comendo a fruta, é um grande passo. Então, se você começa a quebrar essas tradições em coisas pequenas, como, por exemplo, uma refeição só do dia já faz uma transformação enorme na vida de uma criança. E essa criança passando essa transformação para o filho dela, que vai passando para outro filho, e vai passando e assim segue, é assim que a gente vai conseguindo trazer essa escala. E a questão do projeto social de vocês é que vocês conseguem aumentar, por conta das redes sociais, essa escala por 1.000, sei lá, 1 milhão de vezes o alcance que vocês teriam em relação só a essa mudança no consultório, porque você ali atende uma pessoa, mas ali numa live você atinge muitas pessoas, muitas, e isso vai se disseminando. Isso é bacana. Exatamente. E aí eu queria já fazer o convite, aproveitar que estamos aqui, você que está nos escutando no áudio, você que está nos vendo no vídeo, siga o perfil do Vida Saudável e se voluntarie, pessoal. A gente vai ainda atingir muitas pessoas, a gente vai trazer muita saúde. Isso não quer dizer que eu estou terminando o programa, ainda temos muito para falar, mas eu acho que a gente não pode deixar passar essa oportunidade para a gente transformar a vida, assim, hoje do nosso estado, mas quem sabe no futuro do Brasil, quem sabe do mundo, a gente consiga alcançar várias pessoas ainda. Então, lhe parabenizar de novo, doutora Cris, estamos juntos, com certeza. Agora a Sinapse vai exponenciar, vai ajudar nas redes sociais do Vida Saudável, e nós vamos trazer conteúdo de saúde que, quando a gente conversa com o médico, quando a gente conversa com nossos clientes, a gente sempre fala que é a nossa missão. Quando a gente senta também para conversar sobre a nossa empresa, a gente fala assim, nossa, a gente tem a missão, logicamente, de ter mais clientes, de crescer a nossa empresa, mas quando a gente parar para pensar o porquê que a gente está fazendo, porquê que nos traz felicidade trabalhar com marketing, trabalhar com médicos, é exatamente isso, é pensar que um post nosso sobre o parto, sobre exames do primeiro trimestre do pré-natal, vão alcançar várias pessoas, e essas pessoas vão às vezes pedir para o seu médico do posto de saúde, que às vezes não estava se atentando, ou às vezes não estava tendo tempo de solicitar tais exames, ou às vezes eles vão atrás até de um político para perguntar, ué, por que não está se fazendo uma ultrassonografia? Por que eu não estou conseguindo acompanhar a saúde do meu bebê? Por conta de um post nosso. Então eu acho que quando a gente pensa no nosso trabalho com essa potencialidade da saúde, o quanto de informação que a gente traz é o que nos dá vontade de continuar fazendo, e é por isso que claramente a gente aceitou o projeto, a gente vai estar junto nessa caminhada do Vida Saudável. Eu só tenho a agradecer. E agora a gente queria partir um pouquinho para a sua trajetória, né? Porque a gente sabe que foi uma grande caminhada, tiveram vários percalços, e a gente queria conhecer um pouquinho sobre como que foi, principalmente porque você chegou aqui em Natal, não conhecia ninguém. Então, como é que foi esse processo de vir para cá, se estabilizar com família, né, que já é uma questão diferente? Vá do início, por que escolheu a parte da cirurgia vascular, por que se interessou por essa parte da isso foi engraçado. Eu comecei a medicina e eu percebi que eu gostava muito da questão de ser... tem gente que fala, eu não gosto de ver sangue. Eu acho que eu gostava de ver sangue. Eu acho que eu gostava de ver o ser humano por dentro. Talvez isso tenha me atraído tanto. Então, quando eu comecei medicina, eu me encantava de ver o ser humano por dentro. E aí logo eu percebi que eu queria fazer cirurgia. Mas eu confesso que dentro da cirurgia, sabe aquela coisa de você passar e falar, eu quero isso? Não, agora eu quero isso. Então eu migrei em várias especialidades dentro da faculdade, cirúrgicas. Mas quando eu entrei na cirurgia geral, a gente faz 6 anos de medicina, depois cirurgia geral, eu queria fazer cirurgia plástica. Eu tinha aquela concepção de que a cirurgia plástica era mais tranquilo para a mulher. Eu tinha a ideia de que eu não precisava dar plantão, porque a gente dava muito plantão. E aí eu queria, de repente, ter condições. Eu falo que antes da medicina, eu tinha um sonho também de ser mãe, de ter uma família, de ser bem casada, constituir minha família. Então, o meu pensamento maior era, eu quero casar e ter filhos. Eu amo minha profissão, mas eu não quero um pelo outro. Eu preciso conciliar os dois. E aí pensei em fazer cirurgia plástica. E o penúltimo estágio meu era cirurgia plástica. E o último era cirurgia vascular. Então todos estavam crentes, e inclusive eu, que ia fazer cirurgia plástica. E quando terminou no último estágio, eu passei na cirurgia vascular e eu falava, meu Deus, é muito difícil, é muita coisa, meu Deus, o pessoal é muito doente. A população é muito doente por problemas cardiovasculares. E aí, na cirurgia plástica, eu sentia que a parte estética, eu não estava tratando uma doença, eu estava cuidando de uma questão estética. E quando eu mais queria ajudar
Às vezes a expectativa do paciente não era correspondida. A cirurgia plástica tem muito disso. Às vezes ficou perfeito, mas não é a expectativa do paciente. E pode ter ficado perfeito. Se o paciente não gostou, não tem o que falar. Ele não gostou. Então, na hora que eu passei na cirurgia plástica, no último estágio eu falei: família, não serei cirurgiã plástica, eu vou fazer cirurgia vascular. E aí foi muito engraçado, porque foi uma decisão comigo. Meu marido fazia cardiologia. E aí eu falei: eu acho que eu quero cirurgia vascular mesmo. E mesmo achando uma das especialidades mais difíceis, porque eu falava: gente, eu tenho que saber da circulação do olho até o pé. Porque quando você faz oftalmo, eu pensava: a gente vai fazer só oftalmo, só precisa saber dos olhos. E não é bem assim. Mas a verdade é que a cirurgia vascular é muito abrangente. E aí eu me encantei e fui fazer cirurgia vascular. Fiz em São José do Rio Preto. E aí nesse tempo que fiquei lá, ficamos lá, meu marido estava fazendo cardiologia, nós casamos e tivemos a nossa primeira filha, que porventura, estávamos no final da residência, acabou nascendo prematura lá. Eu tive que parar a residência, faltando a especialização, faltando 3 meses para acabar. Nossa. Porque ela nasceu antes do tempo, nasceu com 1,1 kg. E uma das coisas que me marcou muito lá foi exatamente a relação médico-paciente, porque eu passei 15 dias fazendo os exames, tudo tentando descobrir um repouso relativo, porque ela não estava crescendo na barriga. E uma médica chegou para mim e disse: olha, você tem que comer a cada 3 horas. E a gente vai fazer ultrassom dia sim, dia não, porque quando ela entrar em sofrimento fetal, a gente tem que fazer o parto. E passamos vários dias, aí eu parei a especialização e falei: vou fazer repouso absoluto, tomar as medicações, tentar maturar o pulmão, e dia sim, dia não fazíamos ultrassom. E aí eu lembro que a médica disse: coma a cada 3 horas, ok. Mas estava tanto naquilo de: será que vai nascer hoje? Será que vai nascer amanhã? A gente estava fazendo ultrassom todos os dias, porque ela já não estava evoluindo bem. E eu lembro que eu perguntei pro meu marido: será que eu como? Porque se for o parto agora de manhã, eu ia fazer ultrassom cedinho para a médica decidir. Aí ele falou: não, faz o seguinte, não come então, pra gente ir. A cada 3 horas, e minha sogra subia para levar comida para mim. Eu falei: então eu vou de jejum. Acordei, fomos fazer ultrassom. E a médica foi super ríspida, porque ela tentou ver se a neném mexia, a neném não mexia. Eu andei, estimulei tudo, nada da criança ter movimento, mas ela tinha batimento cardíaco. E olha como são as coisas. Eu médica, meu marido médico, e a ultrassonografista fazia: ela tem batimento, mas ela não tem movimento. Ela não tá mexendo. E eu pensava: o que significa isso? E eu comecei a chorar, até que ela olhou pra mim e falou: você comeu? Aí eu falei: não comi, porque eu não sabia se o parto ia ser agora. Ela me esculachou, que era um absurdo, que eu tava matando a minha filha, porque eu tinha que comer a cada 3 horas, que isso era um absurdo, por isso que a neném não mexia, por isso que ela tava daquele jeito. E eu tive aquela sensação de morte, a culpa é minha, né? E lembro bem que tinha uma padaria na frente, e aí eu comi tudo e pensei: meu Deus, mas ela não me conhece, ela não sabe o que eu sou, como eu sou, o meu sonho era ser mãe, como é que ela podia me tratar daquela forma, né? E aquilo mexe comigo até hoje, porque eu penso, às vezes os médicos não sabem o impacto que causa o que eles estão falando no consultório. E hoje eu fico pensando mais ainda: o que nós falamos a todo momento impacta diretamente a vida das pessoas. E por que as pessoas não sabem disso, não percebem? Porque com certeza, se eu perguntar aqui, todo mundo já foi magoado em algum momento. E às vezes quem magoou nem percebeu. Mas a gente tem que perceber. Com tanto de informação e comunicação, a gente deve saber que o que a gente fala pode causar muito bem, mas pode causar um dano imenso. Então, aquilo me marcou demais. Nasceu, graças a Deus, foi tudo bem. Apesar de nascer com 1,1 kg, ficamos 30 dias internados. Ela nasceu e foi para 900 gramas, ficou em UTI e tudo, mas respirou espontaneamente. Então, depois de 30 dias, ela foi para casa com 1,7 kg. Eu concluí nossos 3 meses de especialização. E depois tínhamos até a proposta de ir para o Mato Grosso do Sul, mas Deus encaminhou para que desse tudo errado lá. Sabe aquela coisa de falar: meu Deus, por que tá dando tudo errado? E deu tudo errado. E aí eu liguei desesperada para uma pessoa maravilhosa, que também faço questão de citar, que é a doutora Sanali, que faz a mesma especialidade que meu marido, que é cardiologia hemodinâmica.
E eu liguei chorando e disse, Sanali, meu marido não tem para onde ir. Três Lagoas deu tudo errado, eu tô aqui com minha filha bebê, prematura, e a gente precisa de um lugar. Existe algum lugar para encaixar o meu marido? Aí ela disse, vocês fazem o quê? Olha, eu fazia clínica, cirurgia vascular, ele dava plantão de UTI, cardiologia, hemodinâmica. Aí ela disse, venham para Natal que aqui vocês vão ter trabalho. Talvez não tenha como vocês desejam. A gente não tinha expectativa nenhuma. O que a gente desejava? Desejava trabalhar, exercer a medicina e criar nossa filha. E aí com 15 dias viemos, como diz o ditado, de mala e cuia. E aí chegamos aqui, ela acolheu a gente e a gente começou a dar plantão. E rapidamente também no Hospital Angiovascular, o Dr. Gutenberg me recebeu. Eu comecei a trabalhar como vascular e com 6 meses ele estava sendo coordenador do pronto-socorro da cardiologia. E aí Deus foi encaminhando. Então essa transição para cá foi muito difícil. Porque a princípio a gente queria vir. Mas quando a gente ligava para saber como era o mercado aqui, a resposta era sempre, não tem espaço. Não tem espaço. Isso é uma coisa que eu faço questão assim de falar. Eu acho que tem espaço em todos os lugares para todas as pessoas. Principalmente para médico. Tem muito doente. Então não existe por que a gente falar que não tem espaço, não abre porta. Porque se a gente não abrir para ser parceiro, a gente vai abrir para ser concorrente. O ser humano não vai deixar de querer um espaço e todo mundo tem direito a esse espaço. Então, por que não posso ser eu a pessoa a acolher e abrir um espaço? Amanhã pode ser minha filha, né? Então, eu sou muito grata às pessoas que abriram essas portas, mas eu falo que a porta maior, com certeza, foi Deus que foi lá e abriu, porque a gente não imaginava. De repente, sumiram todas as oportunidades. E aí, quando a gente vai atrás também, que uma das coisas que eu acho na medicina é você ter uma missão, que você falou, tem um propósito, e você vai buscar. O retorno é consequência. Minha preocupação hoje com a medicina é que ela se tornou muito comercial. O médico ele quer sair, ele quer ter um marketing, quer ter um consultório, cobrar valores altos. E eu acho que isso deveria ser uma consequência, talvez. Não um propósito maior. Eu vou terminar a medicina para fazer isso, para ganhar dinheiro, né? E aí eu acho que as coisas estão se misturando. Mas no final a gente chegou e depois que chegou, começou a trabalhar. A gente conseguiu ir trabalhando cada um na sua área e aí conquistando o nosso espaço, graças a Deus. E tenho certeza hoje que se tem espaço para mim, tem espaço para muito mais gente. Sem sombra de dúvida. É uma história que a gente escuta assim e fala, ufa, deu certo. Deu. E assim, a gente fala resumidamente, mas quando a gente lembra, né? Eu lembro da minha gestação, eu estava na residência. E eu lembro que era uma cirurgia bem grande e perguntaram se eu queria água. E minha chefe disse, não, ela não quer água. E eu estava morrendo de sede, porque era uma cirurgia de 6 horas, em pé. Foi bem próximo do período que eu descobri o problema na gravidez. E aí eu lembro que a lágrima escorria, o técnico de enfermagem vinha e enxugava a lágrima, porque ela pegava na máscara. E aí eu pensava, meu Deus, é porque eu gosto muito disso. Porque várias vezes na medicina eu falo que a medicina chega a doer, né? Eu escutava de falar, Cris, você é muito simpática. Você é tão boazinha que você nunca vai ser uma médica boa. Porque médica boa não é médica boazinha. E eu lembro que o meu chefe de cirurgia geral, ele tinha 70 anos. Ele era bem sério, bem ríspido. E eu cheguei para ele e fiz, doutor Vicentini, o senhor acha que eu sou alegre demais, brincalhona demais, muito boazinha? Porque eu não tinha essa concepção. Eu tinha sim, como eu tenho até hoje. Eu sou muito próxima. Eu tenho muita empatia, muito carisma. Eu falo que dói em mim. Tem paciente que chora, eu falo, não chora que eu tenho vontade de chorar. Então isso é meu, mas não é meu porque eu quis. Porque inclusive se eu fosse decidir, eu optaria talvez por não ser assim. Eu acho que isso faz com que eu sofra mais do que os médicos em geral. Mas o meu chefe, na época que eu estava muito fragilizada, que eu disse, nunca vou ser uma médica boa. Por quê? Eu nunca vou ser ríspida, vou ser grosseira, vou ser seca. Eu nem conseguia, por mais que eu quisesse, eu não conseguia ser uma médica sisuda. E a minha chefe era. E aí, ele disse, eu vejo para você, eu olho para você e vejo em você a alegria de viver. Então, nunca perca esse sorriso, porque é a alegria de viver. Então, se você tem essa alegria, simplesmente viva do jeito que você é. Não perca esse sorriso. Aí ele era uma referência para mim. E ela era fechada, ele muito mais. Então, eu falei, poxa, eu vou seguir o meu caminho e vou tentar me aperfeiçoar na técnica
mas eu não vou perder o que eu acho que é uma essência minha. Então, na medicina a gente vai encontrando isso. E a gente encontra e escuta tantas coisas, né? Que você fala, isso eu não vou. Mais uma vez, volto a falar, pra gente ver como as coisas que a gente ouve e que a gente fala impactam a vida das pessoas. Então, por isso que eu me aprofundei muito mais em estudar a comunicação, estudar a oratória, em aprender a falar, ouvir, porque também era muito impulsiva, a juventude faz isso. A gente também tem uma impulsividade maior. Na medicina a gente quer tratar a todo custo, às vezes o paciente não quer. Você fala, o paciente rebate, né? Essa questão do modelo, Cris, principalmente você falou que você tinha modelos muito sérios, muito ríspidos de profissionais. Te impactou no modo como você é hoje, de querer buscar estar mais próxima dos pacientes? Como que isso refletiu para os pacientes também que procuram você? Eles falam assim, eu me sinto muito mais à vontade com você, doutora, de conversar, de falar. Porque, assim, pegando agora a minha visão, né, como paciente, é muito mais fácil a gente estar numa consulta com alguém que está olhando no nosso olho, com alguém que não está olhando pra gente com uma cara muito fechada, que a gente se sente aberto a poder passar não só o que a gente está sentindo de dor, mas também de tá tranquilo ali, porque a gente sabe que a gente vai ser acolhido, que a gente não vai receber só, nossa, você está fazendo tudo muito errado. E essa sensação de que o médico precisa passar de ser um parceiro, né? Um parceiro na vida do paciente. É algo que é bacana, que você mostra bastante nas suas redes sociais e é legal, e eu queria entender um pouquinho como que foi essa construção dessa Cris, baseada nessa visão que você teve desses modelos assim mais ríspidos, mais fechados com o paciente. Então, eu vou até ampliar um pouquinho, não foi nem só lá na época, ou até hoje a gente ouve muito assim, perfis, né, e principalmente agora com rede social. Gente, rede social é perigoso, porque deixa a gente confusa em relação à nossa forma de agir. Então, exemplos básicos que eu passei, inclusive já aqui em Natal, especialista, tudo, pessoas que às vezes colocam valores altos de consulta, que são pessoas sérias, que todo mundo fala, fulano é ótimo, ou a consulta é tanto. E eu falo que a pessoa tá achando que assim, é ótimo porque a consulta é tanto. Eu discordo totalmente. Porque eu acho que não é o valor de consulta que vai determinar se o médico é bom ou não. Existe muito mais por trás desse valor de consulta. Mas o que eu acho é que assim, o perfil mais sério, o perfil mais aberto, uma pessoa que é mais receptiva, outra que é mais seca, também não determinam. Mas o que eu sinto é que eu me sinto bem hoje, tendo segurança de que eu sou mais acolhedora. Eu sou o paciente que me procura, muitas vezes fala, eu fui na fulana, mas me falaram que a senhora é super querida. Eu acho máximo, eu falo, que responsabilidade, agora eu tenho fama de querida. Porque disseram que a senhora é muito legal. Então, assim, talvez tenham médicos que não queiram ser assim. E isso me traz alívio, que eu falo, poxa, que bom, a pessoa chegou porque ela quer se abrir. E pra gente conseguir tratar um paciente, convencer o paciente, a gente precisa ter esse paciente muito próximo da gente. Meu marido fala, às vezes é engraçado, parece que a gente é mais amigo do que médico do paciente. Porque isso é uma relação médico-paciente muito próxima. Então eu respeito muito os médicos que não têm. Mas hoje eu me sinto muito mais feliz da forma que eu atuo. Porque eu atuo com uma medicina humanizada. E eu acho que foi para isso que eu fiz. Então seria incompatível eu tentar fazer diferente, entendeu? Entendi. Mas eu respeito cada médico dentro da sua forma de trabalhar. Mas hoje talvez eu não busque mais nenhum perfil. Eu encontrei o meu. E sou feliz assim. Então, e acho que existe paciente para cada tipo de perfil de médico também, né? Exatamente. Eu acho que pra gente terminar, eu queria lhe perguntar, pedir. Foi até assim, na reunião onde nós nos conhecemos, da empresa Júnior da UFRN, eu lhe fiz a mesma pergunta e eu acho que eu vou refazê-la para que todos possam aproveitar um pouco das suas dicas. A minha pergunta no evento foi a seguinte: qual dica que você daria para um médico que talvez passe pela mesma situação que você? Qual a dica que você daria para aquele médico que vai ver como você viu tudo se desmoronando ao seu redor? No caso, o seu marido tinha uma proposta de emprego, tinha tudo encaminhado e isso foi por água abaixo, vocês precisaram mudar os caminhos. Você contou na reunião que você veio para Natal já especialista, dando plantão de clínica médica, e isso não foi um problema porque você sabia dos seus objetivos.
Então eu queria que você desse esse conselho para a gente terminar o nosso programa por hoje. A conversa foi excelente, eu agradeço novamente. Um conselho para o que fazer quando isso acontecer, se acontecer, e um conselho para que você não perca, eu acho que foi o nosso ponto de conversa final, você não perca o seu lado humano, você não perca quem você é, você não perca a sua origem. Como você daria esses 2 conselhos para o médico que está se formando na residência ou até mesmo o médico que está quase se formando na faculdade? Que difícil, né? Que responsabilidade. Eu acho, Vitor, que primeira coisa, como eu falei, a medicina é uma missão. Quando a gente escolhe a medicina, a gente escolhe por um propósito maior. Então, acreditar que existe um propósito para ser médico é a primeira coisa. A gente não pode ser conivente. Eu lembro quando cheguei em Natal que o SUS tem uma série de problemas e que eu não conseguiria resolver. Então, a gente entender que nós temos nossas limitações e que se você não está de acordo, você não pode se submeter. O médico, eu acredito muito que ele tenha que seguir o coração dele e acreditando nesse propósito. Então, acabou a medicina, acabou a residência, procura o seu caminho, procura as pessoas. Vai ter a maioria que vai fechar a porta. Não vou mentir, a maioria não, é difícil, não vai conseguir, você vai ralar. E que seja. Mas se a gente tem um propósito, é só uma questão de tempo para dar certo. As pessoas hoje não estão tendo paciência para esperar o tempo certo das coisas. Então eu acho que a gente deve buscar sim, mas deve esperar com sabedoria, ter paciência, ter tempo. E lembrar que o sucesso não é ter tantos mil seguidores, ou o sucesso é ter um patamar financeiro muito grande, porque quanto maior o patamar financeiro que você ganha, você também gasta. Então eu conheço médicos que ganham muito bem, mas que gastam horrores. Isso não diz nada. O sucesso é o que te faz feliz. São seus valores, a sua essência. Então você pode ser um recém-formado, como eu e meu marido éramos, que a gente fazia, meu Deus, sobrou R$100 no livro caixa, e comemorava, e a gente se achava bem sucedido. Isso era um sucesso pra gente. Então eu nunca me senti mal sucedida, uma pessoa fracassada, porque eu estava ralando, recebendo um monte de negativas. Não, eu só senti que era uma questão de tempo, que Deus sabe de todas as coisas. E esse é o princípio de tudo. E outra coisa que eu acho é que o médico tem que entender que a medicina é muito limitada. Então, o médico que apenas medicina sabe, nem medicina sabe. Nós não sabemos nada da vida. Estamos aqui de passagem. Então, que a gente saiba aprender muito mais com a vida, uns com os outros, com tudo que o mundo está aí para oferecer, do que achar que a gente sabe tudo só porque é médico. E eu quero agradecer demais esse espaço. Inclusive, amanhã vou estar na live do Vida Saudável com a doutora Patrícia falando sobre estilo de vida. Que é uma coisa que a gente tem que ampliar e levar para todo mundo. Mas agradecer demais a vocês. E conte pra gente terminar onde que o pessoal lhe encontra, Cris? Lá no Instagram? Eu sou muito fácil. O pessoal me encontra no Instagram, que é o vidasaudável.rn. Tem lá o meu perfil pessoal, tudo. Mas eu trabalho no INCOR Natal, que eu atuo como coordenadora lá do INCOR, e trabalho no Hospital Anjo Vascular. E atendo e faço serviços sociais diversos, atendo em clínica popular, tudo mais na rede social. Lá tem todo o meu canal. Tem um canal no YouTube que eu comecei singelamente, que chama Saúde e Vida. Mas eu falo que médico tem que se aprofundar nas outras áreas. Mas estou começando exatamente para a gente ampliar aí essa passagem de conteúdo, de informação. Legal. Então é isso, vamos ficando por aqui, pessoal. O SinapseCast já está de volta, já está de volta com outro convidado, falando sobre mais um tema que tem a ver com medicina, com empreendedorismo. Acredito que nos próximos encontros, inclusive, traremos alunos que já empreendem dentro da medicina. Queremos agradecer a presença de doutora Cris aqui, vocês que estão nos escutando ou que estão nos vendo pelo vídeo, e falar que vocês nos encontram lá no sinapse.marketing no Instagram, ou Vitor_Sinapse, que é a minha página pessoal. E ficamos por aqui, até uma próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.